Glória a Deus. Oh, aleluia. Senta aí, meu amado. O evangelista Fábio começou a falar ali do amor de Deus na vida dele. E é interessante, né? Como a gente esquece rápido, né? A gente chega um dia na igreja, todo podrinho, todo estragadinho, e daí Deus começa a operar pela nossa vida, e a gente vai passando para o lado de lá, atravessa o Jordão, começa a viver uma vida diferente na presença de Deus, começa a receber aí a palavra, começa a conhecer um pouco mais do amor, começa a encontrar um monte de irmãos, né? Eu lembro que meu cunhado falava assim: mas minha mãe só tem poucos filhos, como é que vocês têm todos esses irmãos? Né, Adrícia? Adrícia tirava o sarro da gente na época. Ele falava: como é que você pode ter tanto irmão? Falava para a bispa, né? Que ele é irmão da bispa. Como é que você pode ter tantos irmãos se a mamãe só tem tantos filhos? E a gente vai descobrindo uma família que vai crescendo, uma família que vai se amadurecendo, se fortalecendo, e é um negócio tão fantástico que depois de um tempo a gente está chamando de irmão, não está? Ô irmão, como é que você está, querido? Está tudo bem? Preocupa se aquela pessoa sai de perto e fala: cadê aquele irmãozinho lá? Aquela pessoa lá. É engraçado, começa a vir um amor gratuito, um amor assim específico por aquela pessoa que não era para estar, não era para acontecer, mas que a gente vai descobrindo a partir do dia a dia o quanto nos faz bem estar no meio de um grupo de pessoas que pensam da mesma maneira, que têm o mesmo objetivo, que buscam o mesmo propósito e que até querem morar no mesmo lugar, no céu. É legal isso, é gostoso, é uma coisa que faz a gente se sentir bem, né? Faz a gente se sentir bem. Eu tenho certeza que muitas pessoas andavam numa vida um pouco particular, um pouco pessoal, né? Talvez encontrava ali um amigo, um parente de vez em quando, um colega de trabalho, meio assim, mas agora não. Agora é tanta gente na vida da gente. Não é? Fala a verdade. Você pensou nisso? Pensou? Coisa doida, né? Como você... Fica de pé um pouquinho. Dá um 360, dá uma virada assim, ó. Olha o que está na tua casa hoje. Você já pensou? Esse pessoal tudo está na tua sala, está no meio da tua casa, fazendo parte da tua vida. Então vai até aí umas 2, 3 pessoas pelo menos, dá a mão para ele e fala: ó, que bom que você veio na minha casa, que bom que você veio fazer parte da minha família, que bom que eu posso te encontrar, que bom, né? Fala para ele: não muda o canal não, deixa a televisão nesse canal mesmo, eu quero continuar vendo Pastor Fábio, eu quero continuar vendo, né, cada um dos irmãos, eu quero ver o Fabinho, eu quero encontrar essas pessoas especiais, né? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É interessante, né? Você está na mesma casa que esse povo todo. Não, apóstolo, se eu estivesse na mesma casa, eu tomava café com ele. Não toma porque não quer. Lá no Laudes tem uma cafeteria, não é assim? Tá lá, não toma porque não quer. Faz parte da sua vida. Senta aí. Você está aí na sua casa, vai ficar de pé. Quem está em casa, senta no sofá, não é assim? Estica aí a mão, né? Olha lá como é que o sujeito assiste o culto. Olha lá. Ele põe um braço numa cadeira, a mão na esposa do outro lado. Olha lá, tá tranquilo. Já está negociando? Já? Oh, glória. Mas essa alegria é aquela que você sabe que Deus criou uma família para você ficar bem. Ele criou uma família para você ficar bem. É verdade. Daqui a um tempo você vai dizer assim: nossa, eu vejo mais aquele irmão, aquela irmã, do que eu vivo com meus familiares lá. Porque é tanto, né, tanta intimidade,
que daqui a pouco você conhece mais até ele do que o restante. Não é que você não vai ver os seus familiares, vai ver, mas o dia a dia vai contemplando, vai colocando você de uma forma especial, e você vai perceber que tem pessoas que vão se interessar. Quando você não vier, ele vai perguntar: por que você não veio? O que aconteceu? Porque família é assim, não é, irmão? Família é intrometido, família abre a geladeira, família acaba tomando, né, às vezes lá, a água que você deixou lá na geladeira, achando que ela ia ficar legal lá, aí ele foi lá, encontrou a água, e quando você viu, ele já tomou a água. Família é assim, família tem liberdade, né? Eu lembro o meu irmão mais velho, ele chegava, comprava coisas para minha mãe, né? Então ele comprava, às vezes mandava fazer alguma coisa, um bolo, um negócio, e aí ele trazia e falava: mãe, trouxe para a senhora. Aí ele punha na mesa, sentava, pegava lá o café dela, as coisas, sentava e comia o bolo. Aí eu falava: peraí, foi para ela que você trouxe o bolo? Eu falei: é assim, a gente tem que compartilhar, eu trouxe o bolo para a gente comer. Então a visão é diferente. É muito importante você entender que esse mistério é o que Deus quer que você leve para você, porque no céu vai ser assim, no céu vai ser intimidade, vai ser dia a dia. Ah, mas sabe o que acontece? Aquele irmão lá, ele pisa no meu pé. Puxa, vai dizer que lá na tua casa não tem alguém que pisou no seu pé? Vai dizer que não tem um irmão seu, um primo, um tio, um avô, um pai, às vezes a mãe, às vezes, né? Ele não pisou no seu pé. Então sai dessa mesmice, dessa coisa comum, e entra no proveito de Deus, naquilo que Deus preparou para você, naquilo que Deus separou para a sua vida, naquilo que Ele quer que você viva, né? É algo muito especial, é algo muito tremendo. Cadê a minha colaboradora que fica com o celular? Júlia, vem cá, Júlia, sobe aqui comigo. A Júlia está tentando me ensinar a usar esse negócio de Instagram, essas coisas aí. Eu não estou usando Instagram, eu estou estragando o que ela faz. Ela faz e eu estrago, né? Mas hoje eu queria que ela filmasse vocês numa condição especial, porque hoje é o dia de uma pessoa, fazer aniversário, uma pessoa muito especial no meu coração, né? A pastora Thalita. E hoje eu quero que ela faça aí alguma coisa, capta isso daí e mande para a pastora Thalita, falando que esse pessoal aqui não esqueceu dela. Até não gosta dela, mas até ama ela, mas não esqueceu dela. Ela é muito especial. Então eu queria que você ficasse de pé, porque ninguém dá parabéns sentado, ninguém dá parabéns no esculacho. Todo mundo que vai dar parabéns se levanta. Vem para cá, pastores, vocês têm que ficar aqui na frente, ó. Você quer que eles venham tudo para amontoar aqui? Ó, ela quer bagunçar os coretos. Isso aqui é um culto para Deus, mas ela disse que ia estragar. Ela falou para o pessoal que estiver longe, lá atrás, tipo aquele rapaz tal de Leander, que dança lá no trem lá, né? No vagão. Vem aqui para frente, ó. Não vai lá para trás não. Ô Leander, vem aqui para frente, ó. Aqui, meu irmão, você dança no vagão, vai dançar aqui também. O Galão não está aí hoje, seu companheiro de dança, mas olha. Ah, o Galão, vem cá, Galão. Ele vai começar aí com a, né? O Galão, ele mandou para mim uma brincadeira lá, e eu descobri, ele escondeu de mim e eu descobri que era ele e o Leander que estavam dançando lá. Era o Homem-Aranha e o outro, quem que é? O Pantera Negra, os dois dançando na foto. Aí eles disseram que não era não, mas é. O que você quer que eu faça? Ah, tá bom, então você gravei eu falando. Eu não paro de falar, irmãos, eu gravei eu falando, só falo. A única coisa que eu faço na minha vida é falar. Então vai lá, vai. Então é para vocês gritarem, a hora que ela passar para vocês gritam parabéns, te amo, pastora Thalita. Deixa o pastor Henrique ficar com muita inveja agora. Lá em fevereiro você responde para ele. O dia dele é outro. Então, a hora que eu passar para você, aí vocês fazem o maior barulho que vocês conseguirem, no parabéns, né? No Deus te abençoe, no que você quiser que dê para ela captar, tá bom? Quer ver? Vira para cá então, que aí não pega eles para não saber. Pastora Thalita, nós estamos aqui felizes pelo seu aniversário e eu queria te dar o parabéns. Eu não tenho ninguém para ajudar nisso, mas eu queria falar para você que o meu coração arde pela tua vida, por tudo que você faz e participa por nós na nossa casa. Então um beijão, Deus abençoe. Parece que tem mais alguém querendo falar aí.
É para você. Feliz aniversário! Agora chega, volta para o seu lugar e vamos cultuar a Deus, que essa bagunça tem que acabar. Né, Pamela? Essa bagunça não pode continuar, acabar. Eu não falei que isso aqui era uma família? Vocês pensaram que era brincadeira, né? Mas não é não, é uma família. Ela está lá em Boston, mas ela vai receber daqui, lá nos Estados Unidos, a sua mensagem e vai ver que você não esqueceu dela. Ela deve chegar aí daqui a uns dias, em nome de Jesus, e aí você vai dizer para ela: eu também gritei naquele dia, tá? Aí você pode cobrar, tá bom? Mas hoje nós estamos numa campanha marcados para milagres, né? E como tema eu coloquei: Deus, com Deus o menor se torna o maior. Diga: com Deus o menor se torna o maior. Fala agora com garra: com Deus o menor se torna o maior. Amém? Olha aí, quantas pessoas você já viu falando algumas frases como essas daqui? Reclamando que não tem sorte, pessoas que dizem que na vida dele nada dá certo, que nunca dão chance para ele crescer, que os piores trabalhos sempre vêm para ele, que a sua própria família não o valoriza, que seus irmãos nunca o convidam para as festas da família, pessoas que dizem trazer marcas e feridas na alma, que não conseguem perdoar e por isso vivem uma vida angustiada. Esses sentimentos terríveis, eles bloqueiam essas pessoas de reconhecerem que existe sempre uma saída para transformar, ou para melhorar, ou para aperfeiçoar as suas vidas. A verdadeira saída é o Senhor, o nosso Deus, que criou o homem e tem tudo preparado, né, para isso, porque Ele criou você à sua imagem e... Será que você é a imagem e semelhança de Deus? Se você diz que nada dá certo, que você é o coitado, que todo mundo peleja para derrubar você, será que você tem a imagem e semelhança de Deus? Eu vou te acordar hoje, vou mexer contigo. Por quê? Peraí, se eu tenho essas características que o Senhor diz que eu tenho, se Ele diz que é o Senhor da minha vida e que quer me abençoar, que quer mudar a minha história, como eu posso aceitar essa derrota? Como eu posso aceitar essa manifestação de desânimo, de dúvida, de achar que qualquer um pode me parar ou me atrapalhar? Eu acredito que Ele é Deus e que se Ele diz que eu sou especial para Ele ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por mim, é porque eu sou especial. Cutuca o irmão do lado aí e diga para ele: você é especial. Talvez você não queira entender, mas você é especial. Talvez você ficou tão apegado ao mundo, você ficou tão grudado com o mundo, que você não consegue perceber que você é especial. Tem gente que começa a assistir tanto aquele, acho que é Cidade Alerta, um outro lá na Bandeirantes, lá não sei o quê, que você está acreditando mais na derrota do que na vitória. Você já não está nem com coragem de sair de casa, porque você fala assim: com certeza eu vou morrer, alguém vai me pegar, eu vou ser assaltado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você já ficou tão preso à visão que eles colocam, que daqui a pouco você está acreditando mais na derrota do que na vitória. É certo que as lutas vêm, faz parte. Nós estamos vivendo num mundo que está realmente apodrecido. Não é mentira não, é verdade. Mas existe um Deus que peleja por você e eu, por nós. Está lutando por você. Está nos dando uma chance até de restaurar o Brasil. Por mais que o pessoal, não gosta que fala de política. Você não gosta de falar de política, mas ela manda na sua vida. Então tem que orar sim, para que Deus dê o melhor para nós. Coloque as pessoas certas nos lugares certos. Mas quem é a pessoa certa? Sei lá, irmão. Eu não sei quem é a pessoa certa, mas eu sei quem é o Senhor que pode mudar a cabeça das pessoas para serem as pessoas certas. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa capacidade, e se eu quisesse também não conseguiria, mas Deus, pela misericórdia dele, pode tocar em pessoas, levar as pessoas a mudarem de opinião, não é verdade? Porque nós precisamos ter a restauração nas nossas vidas. Então, ao invés de acreditar na derrota, eu prefiro acreditar que Deus pode mudar tudo para melhor.
que Deus pode restaurar, que Deus pode transformar, que Deus pode selecionar, peneirar as pessoas, para colocar pessoas que vão falar por nós, de uma forma a não nos prejudicar. Porque senão, amado, se eu já não acreditasse mais em nada, nem na igreja eu estaria, não é verdade? Espera aí, eu tenho que acreditar. Há um Deus sobre a minha vida, que manda eu ministrar a tua vida para receber milagres. Milagres é aquilo que o homem não pode fazer, que o homem não consegue estabelecer por si mesmo, mas na dependência de Deus, pode. E isso precisa entrar no nosso coração, né? Em meio à sua imensa afeição, Deus está sempre disposto a se manifestar a favor de cada um de nós. Está sempre disposto a manifestar, a ajudar. O Senhor só precisa encontrar o desejo no seu coração e os comportamentos adequados na sua vida. Ele precisa encontrar o que no seu coração? Desejo, vontade. Ele precisa encontrar em você o que? Comportamentos adequados. Só falar não adianta. Uma vez eu contei isso aqui. Uma vez eu estava lá no centro de São Paulo, na Liberdade, encontrei lá umas pessoas conversando, comecei a ver ali que uma viatura tinha passado, levado uma pessoa, e aquela coisa toda, e o senso curioso do ser humano é terrível, né? O ser humano, ele vai querer saber o que é que está vendo lá, uma vuvuca, os caras com a arma na mão e tal, e você vai lá como quem não quer nada, está passando, encosta no policial, está acontecendo, né? O policial fala: amigo, sai daí, aí é perigoso. Não, eu só queria saber. É o lado humano, o lado curiosidade. E aí uma senhora que estava lá falou assim: eles levaram meu filho, ele é um filho maravilhoso. Está vendo aquele carro? Ele deu para mim. Está vendo o apartamento nesse prédio aqui? O meu apartamento é aqui, ele deu para mim, ele cuida de mim como uma joia, ele isso, ele aquilo. Aí o policial olhou para mim e falou assim: e ele é um dos maiores traficantes. Pergunta para a mãe dos outros que ele vendeu droga, que hoje estão lá na Cracolândia, se ele é o melhor filho que existe. Você percebe, amados, que muitas vezes as pessoas gostam da política quando satisfaz o seu ego, quando satisfaz bem para ele. Gostam do bandido quando é aquele que vai dar o dinheiro para ele. Mas Deus não olha com esse olho. Deus olha para nós como se nós fôssemos todos irmãos, tivéssemos todos, vamos dizer assim, o mesmo nível, andássemos nos mesmos lugares, comêssemos as mesmas comidas. Ele nos ama de uma forma tão especial que Ele não faz acepção de pessoas e nem protege mais um do que o outro. Ele fica de braços abertos esperando aquele que quer andar mais perto dele, aquele que quer subir no colo dele, aquele que quer amar a Ele todos os dias e quer disponibilizar o seu tempo na intimidade com Ele, não simplesmente por causa disso ou daquilo. Não é porque, ai, Deus me ama tanto, me deu isso, me deu aquilo, por isso eu amo tanto Deus. Não. Eu amo Deus porque Ele é Deus. Eu amo a Deus porque sei que Ele fez algo maravilhoso para a minha salvação, e eu sei que um dia essa carne velha vai acabar, mas Ele tem para mim um corpo incorruptível. Ele tem para mim uma vida eterna. Ele tem para mim algo que vai ter continuidade, e eu quero estar lá com Ele. Então aí muda a minha concepção, a minha visão, o meu propósito e, mais que tudo, o meu objetivo. Então quando eu olho para isso, eu olho para Lucas 11, lá no versículo 9, ele fala assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ele está dizendo assim: não tenha receio. Se você estiver na posição, se você tiver a intimidade de coração comigo, você vai poder fazer o quê? Pedir. Você vai poder fazer o quê? Buscar. Você vai bater. Por quê? Porque você vai pedir e vão dar a você. Você vai buscar e vai achar. Você vai bater e vai se abrir. Deus não faz acepção de pessoas. Pessoas fazem acepção de Deus. É uma coisa louca. Quando você começa a procurar uma pessoa que está lá, de repente, no ocultismo, que está, de repente, andando em alguns caminhos aí, ele fala que ele também cultua Deus. E ele fala até que todos os caminhos levam a Deus. Mas a gente entende que é por ignorância, porque ele não conhece a palavra de Deus. Porque se ele conhecesse a palavra de Deus, ele saberia que ele não precisa daquilo.
Ele não precisa andar daquela maneira, ele não precisa fazer o que ele está fazendo. Que Deus abomina quando você adora imagens, esculturas e etc. Que Deus não aceita quando você fica retido nessa visão. Ele não aceita quando a pessoa diz assim: não, eu vou pagar uma parte dos pecados aqui e o resto eu pago lá no purgatório. Eu tenho uma conta aberta lá, eu vou lá no purgatório e aí alguém vai acender vela para mim e vai iluminar o meu caminho. A fábrica de vela, o dono, deveria ter um céu só para ele, porque o que ele tem de vela lá, meu irmão, então ele ia ser o cara mais bem, né? Não existe isso. Ah não, eu morro, aí eu me aperfeiçoo, aí eu morro de novo, aí eu vivo de novo, eu morro de novo, eu vou me aperfeiçoando. Ele acredita que ele pode ter essa interação, e por isso, muitas vezes ele acredita que é um karma dele, que ele vai viver aquilo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo só após isso o seu juízo. Não existe mais. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não existe a terceira possibilidade, a quarta, a quinta. Não existem essas coisas. E nós começamos a entender que lá fora o inimigo trabalha com a mente humana e tenta dar a eles uma visão distorcida de facilidades, para que ele espere uma chance para mudar, e ele perde a chance de mudar agora mesmo, porque ele espera o amanhã. Ele espera que se não der certo hoje, ele vai sofrer, mas vai entrar, mas vai não sei o que, mas vai, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é necromancia chamar os mortos, e que isso não é bem visto por Deus, porque esses mortos que eles tentam chamar não são parentes deles, são demônios que entram como se fossem seus parentes, são demônios chamados demônios familiares. Não sei nem porque eu estou entrando nisso, irmão, porque não tem nada a ver com a palavra, mas tem alguém aqui que precisa se libertar. Esses demônios familiares imitam, como se conhecessem a estrutura da sua vida, porque o futuro eles não conhecem, mas o passado eles conhecem, porque tudo que você passou foi aberto. Então quando ele abre esse leque, ele dá a chance de muitas vezes enganar as pessoas. E nós precisamos ficar atentos a isso. Eu conheço a Bíblia, então eu quero viver o que Deus estruturou para mim. Eu não quero viver de engano, eu não quero viver de talvez, eu não quero descobrir que vivi um engano por tanto tempo que isso me roubou grandes coisas. Apóstolo, como é que o senhor tem coragem de falar isso? Sabe por quê, irmãos? Porque quando você pergunta para o evangelista Fabinho, para o evangelista Tabajara, para a irmã Sônia, né, irmã Sônia, pergunta para essas pessoas, eles estiveram do lado de lá. E eles não só estiveram do lado de lá. A irmã Sônia, por exemplo, tinha prefeitos, etc., que vinham lá na casa dela para receber orientação do que eles iam fazer politicamente. Eles iam na casa dela para ouvir: ó, paga trabalho, faz isso, faz aquilo. Então, à medida que nós percebemos e as pessoas descobrem a verdade, o que ela faz? Não quero mais. Foi assim, irmã Sônia? Está ali, ó, testemunho vivo. Não quero mais. Mas a senhora tinha todo um apoio, o orgulho ficava em alta, era acompanhado, ganhava dinheiro, ganhava apoio, ia na prefeitura, as pessoas deixavam falar. O Tabajara estava comentando outro dia que a avó dele, quando entrava na prefeitura, o prefeito recebia imediatamente. Não pensa assim, vai ter que marcar a hora. Não, entrou, alguém lá embaixo já avisava, já punha no elevador, sobe, abre a porta, deixa ela passar. E ela era o quê? Alguém que mexia com esse tipo de coisa. Aí de repente você fala assim: as pessoas estão sendo enganadas. E o evangelho é muito simples. Jesus não pediu para você morrer por ele. Jesus não pediu para você de repente pagar com sangue. Jesus não pediu, ele pediu que você fosse fiel à palavra que foi determinada. Só. E o nome de Jesus tem poder para libertar, para curar, para restaurar, para transformar. E eu preciso entender, eu não preciso fazer sacrifícios de tolo, eu preciso entrar na meditação da palavra, no entendimento da palavra, para viver a promessa. E aí nós entendemos que com Deus, o menor, ele se torna o maior. Ele não precisa de todo aquele sacrifício. Deixa eu ler a palavra para você. Está aqui em algum lugar, 1 Samuel 16. Eu vou resumir um pouquinho, né? 1 Samuel 16, lá no versículo 1, da parte B em diante, fala assim, ó: enche um chifre de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei.
Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. 5. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Você começa a perceber que esse momento aí era muito forte. Davi não tinha nada para ser rei, absolutamente nada. Na casa do pai dele, ele era o 8º, tinha 7 filhos e ele era o 8º. Ele também, vamos dizer, se fosse por prioridade, né? Não era ele que estaria lá. Mas eu dividi essa palavra em alguns tópicos para facilitar. E o primeiro deles é: Deus quebra padrões. Diga: Deus quebra padrões. Nós queremos que as coisas sejam do jeito que nós entendemos. Nós imaginamos na nossa cabeça que deva ser assim. Ele fala: enche um chifre de azeite, vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel disse: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma a bezerra, vai lá, prepara, né? E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Jessé não era da linhagem real, ele não tinha nenhuma estrutura para isso, não estava preparado, ou seja, Davi também não, nem mesmo sacerdotal. Mas Deus entra na sua família e pega o seu menor filho. Quando nós olhamos isso, nós entendemos que Deus não precisa de muito para fazer alguém vencedor, que Deus não precisa de capacidade, Deus não precisa de estrutura, Deus precisa de fidelidade, precisa de alguém que tenha um coração aberto, precisa de alguém que deseje ouvir a voz do Senhor, que muitas vezes nós não entendemos, porque na nossa visão, aquele que é mais estudado, aquele que é mais preparado, aquele que tem melhor estrutura física, aquele que já viveu muitas coisas, é a pessoa que é mais preparada para vencer qualquer coisa. Mas quando a gente olha para Deus, a gente tem que esquecer isso, porque Ele gosta de quebrar padrões. Não é o mais novo, não é o mais velho, ele não existe. Para Deus, o padrão dele está olhando para dentro da pessoa, para dentro da vida da pessoa, né? Ele corre ali um risco de morrer na mão de Saul. Samuel foi lá com medo. Saul já era um rei que estava distante da vontade de Deus e que tinha muitas vezes raiva, ódio, e tomava posições perigosas. E de repente ele olha para aquilo e ele fala: esse negócio vai dar errado. E Deus fala para ele: vai tranquilo, porque se Deus está mandando você ir tranquilo, é porque Ele vai cuidar de tudo.
não precisa você ficar preocupado. Quando Saul foi escolhido a rei, ele também não foi preparado para ser rei. Ele estava procurando as mulas, né, do seu pai, que haviam se perdido, e ele foi nas montanhas procurar e não achou. Mas aí Samuel acha ele, de uma forma lá eles conversarem, e aí Samuel determina e declara que ele seria o escolhido para ser o capitão, para dirigir a nação, porque não existiam reis naquela época. Até ali Saul foi o primeiro. Antes eram juízes. Juízes eram aqueles que eram ungidos e escolhidos por Deus através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes, para que viessem e dirigissem as pessoas, para que pudessem ver da parte de Deus o que era certo, o que era errado, de ensinar, de orientar o que tinha que ser feito. Só que o povo começou a pedir um rei, e Deus deu para eles um rei, deu Saul. Saul era um homem alto, forte, uma pessoa de grande estrutura, de boa aparência, e ele foi ser rei. Só que de repente ele se perdeu no meio do orgulho, e o Senhor fala: agora eu vou preparar de uma forma mais profunda, vou procurar alguém que seja segundo o meu coração. Pode, irmão, Deus ir procurar alguém segundo o coração dele e achar um camarada franzino, de cabelo ruivo, de boa aparência, e colocar e dizer: é esse. Deus não estava procurando um guerreiro, Deus não estava procurando um tremendo soldado, Deus estava procurando alguém que pudesse ouvir a voz dele. Ele queria alguém que fosse capaz de, no meio das tempestades, das dificuldades, das aflições, não se moldar pela sua qualificação, mas parar e perguntar a Deus: é para ir, não é para ir? É para subir, não é para subir? É para fazer, não é para fazer? Tanto que esse Davi, quando foi perseguido por Saul, Saul queria matá-lo a todo custo, e ele entrou no local onde Saul estava, e Saul estava desapercebido, e ele podia ter matado, não matou. Cortou um pedaço da roupa de Saul, levou, atravessou lá um vale e mostrou para Saul do outro lado: eu não tenho nada contra o Senhor, eu não quero lhe matar. De outra feita, eles estavam muito perto de Saul, e um dos soldados, um dos homens que estavam com Davi, falou para ele: me permita, e eu cravo ele no chão com a lança, eu mato ele agora. E ele diz: ai de mim matar o ungido de Deus. Quer dizer, a cabeça dele estava voltada para não desobedecer os princípios de Deus de forma e hipótese alguma. O princípio da vida dele foi totalmente regrado dentro da vontade de Deus. Lá ele estava naquela época ligado totalmente à vontade do Senhor, e não fazer nada que pudesse desagradar a Deus, mesmo que pudesse custar a sua própria vida. Ele não mudou de opinião, ele foi até o fim. E aí nós começamos a perceber: quando você se disponibiliza para fortalecer sua intimidade com Deus, Ele sempre está pronto a te responder com o sobrenatural. Davi estava ligado nisso. Davi ficava sozinho lá com as ovelhas, mas ele estava ligado em Deus. Isso ajuda. Segundo, Deus não se move pela aparência. Eu já falei isso agora. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que entrou Eliabe, ele pensou que fosse, e o Senhor falou para ele: não é, né? Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Passou os outros filhos, passou os 7 filhos, e ele disse: nenhum desses é. E aí nós começamos a entender: existia um ritual de apresentação do maior para o menor. Então ele foi passando cada um dos filhos mais velho, e ainda mais que o próprio Samuel não sabia exatamente quem era. Então ele foi passando, e no começo ele ficou muito, vamos dizer assim, achando que era, né, aqueles que eram mais fortes, aqueles que estavam mais preparados. Mas na verdade, independente da idade, o Senhor procura aqueles que têm chamado. Chamado é algo que nasce dentro de você, através dos seus princípios ou comportamentos. Você tem a sua vontade, você começa a gostar daquilo. Eu nunca tinha reparado, até um dia que eu comecei a lembrar que quando eu era garotinho, meu pai ia numa igreja, era católica, mas ele ia numa igreja lá perto de casa, do lado ali tinha
uma parte do Cardeal Mota, e tinha uma capela, e tinha uma missa pequena, com poucas pessoas, devia ter umas 50 pessoas, e meu pai sempre era chamado pelo padre para ler o texto. Ele lia o texto, às vezes ele deixava ele fazer uma oração, e eu achava aquilo o máximo. Eu falava, um dia eu quero fazer aquilo lá que meu pai está fazendo. Mas passou o tempo, e a gente conheceu outras coisas, e foi para bagunça, e para, né, escola, e amigos, e bebida, e etc, e aquilo lá apagou da minha memória. E outro dia que eu estava lembrando, eu falei, olha, naquela época, quando eu nem sabia o que era o que, eu desejava estar lá falando naquele microfone, lendo pedaços da Bíblia para aquele povo, porque eu ficava vendo meu pai fazer aquilo. E aí você fala assim, Deus está observando o teu coração, está observando o que você imagina. Apóstolo, mas você só fez isso? Não, teve um período antes lá, um período pequeno, em que aconteceu algumas coisas, e aí nós fomos com meu tio num centro espírita, e tinha um cara que tocava lá um atabaque, fazia os negócios lá, e eu fiquei maluco lá. Eu falei, eu quero aprender esse negócio aí. Achava que aquilo lá podia fazer parte da minha vida. Então dentro de mim havia uma predisposição, um desejo, que Deus apenas olhou e falou, eu vou aproveitar essa vontade desse cara. Ele tem algo aberto para essa realização. Ele tem um desejo que pode estar enrustido, mas está lá. Quando Deus manda alguém falar da palavra para você, o que você sente? Aqueles homens do caminho de Emaús disseram que quando Jesus falava, ardia o coração deles. Eles só perceberam depois que era Jesus, mas o coração ardia antes. Será que o seu coração não tem ardido quando vem uma palavra? Quando Deus está ministrando, você sente arrepio, você quer às vezes tomar algumas atitudes, você sente vontade. Olha, eu queria ser uma das pessoas que cura, eu queria ser uma das pessoas que transforma. Tem algo aí dentro de você, preparado para ser o quê? Transformado. É como diz assim, tem uma brasinha que precisa ser soprada, para virar uma fogueira, para virar algo novo. Deus quer usar a sua vida. Deus gosta sempre de falar sobre o coração. E o coração, ele representa o depósito de tudo que está dentro de nós. Pode ser coisas boas, pode ser coisas más, mas o depósito, onde é estabelecido, onde é guardado, sabe as marcas que você tem na alma, que a gente fala? Está ali, está tudo guardado ali. Coisas que aconteceram, desejos que você teve, vontades que participaram, e você não se liberou, está guardado lá. Por isso que ele fala sempre, né, da nossa necessidade de compartilhar. Não é o nosso corpo, é o nosso coração, porque o corpo faz o que o coração, entre aspas, determina. A gente fala cérebro, mas dentro do cérebro tem a alma, que é formada do que? Sentimentos. E os sentimentos são formados de comportamentos, coisas que foram boas, coisas que foram ruins, coisas que alimentaram você, coisas que você desejou, e tudo isso faz de você um guerreiro para fazer coisas maiores. Ele fala lá em Lucas 12, 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aquilo que você valoriza, aquilo que chama a atenção dos seus olhos, é onde você se dirige mais, é onde você gasta mais tempo, é onde você procura mais. Então pensa nisso. Deus quer que o seu coração possa estar sendo retrabalhado, porque a palavra de Deus diz que a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Então se lá realmente está guardado coisas que são boas, ou desejo de intimidade com Deus, ou vontade de crescer, ou vontade de viver a plenitude do Senhor, então com certeza ela vai começar a sair pela sua boca e vai trazer realização. Terceiro, nada fica oculto ao Senhor, nada fica oculto. Ele fala no versículo 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Quando ele chegou, Jessé disse para ele que os filhos dele estavam lá, mas agora que passou os 7, ele fala assim, peraí, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se, vamos dizer, os seus filhos, os moços? Ele foi e falou, peraí, ele mostrou todos, e Deus falou não, tem alguma coisa errada, não é verdade?
Se Deus falar para você que quer abençoar a tua vida e mandou você fazer alguma coisa e você não faz, automaticamente você não pode ser abençoado. Automaticamente você está fugindo ao princípio, à orientação. Então não tem por que você ser abençoado. Ali ele disse: chame seus filhos para sacrificar comigo, para poderem se santificar e sacrificar. Ele chamou, só que ele deixou um para fora. Nós percebemos aqui que nada ficou oculto a Deus. Você precisa se lembrar, você não precisa convencer a Deus. Diga: eu não preciso convencer a Deus, porque Deus conhece o seu coração. Tem gente que quer convencer: eu vou chegar lá na minha casa, na minha família, vou chegar lá no meu trabalho, vou chegar lá na minha escola, vou chegar lá naqueles crentes, e eu vou convencer para eles, falar para eles, convencer eles que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus, que eu tenho propósito, que eu tenho objetivo. Eu começo a tentar convencer, mas Deus você não convence, porque Ele sabe tudo que você pensa, tudo que você faz. Então não dá para convencer Ele. O meu comportamento é que vai mudar, ou vai mostrar, ou vai estabelecer. Você precisará honrar a Deus com a sua adoração e comportamento. Então, ao invés de eu ficar falando, tentando argumentar, porque a Bíblia diz isso, que as minhas justificativas são como trapos de imundícia, não serve para nada, é a coisa mais suja que existe. Ou seja, ele fala assim: não comece a justificar, porque isso não me faz melhorar com você. O Senhor gosta mais quando você é simples e humilde, quando você é frágil, mas é realista, do que quando você fica tentando falar: eu só fiz isso, Senhor, porque eu não sei quem fez aquilo, eu estou magoado, por isso que eu fiz isso, eu estou abatido, por isso. Ele vai falar: para, diga logo o teu pecado, confesse logo a tua dificuldade, diga que você tem essa fragilidade e eu posso te ajudar a se levantar. É outra história, eu preciso entender isso. Provavelmente Davi para Jessé não passava de um jovem sem muito valor. É algo que, por ser o menor, por até mesmo a declaração que se fez aí, de dizer que ele era franzino, que ele era isso, você percebe que não havia muito valor na vida de Davi. Alguns teólogos dizem que Davi nem era bem filho, né, daquela mulher de Jessé, que ele era um filho que nasceu extra, vamos dizer assim. Mas eu não posso te provar isso, está escrito aí em alguns livros de teologia, então eu prefiro esquecer isso e olhar para a fragilidade, porque ele era o único de cabelo ruivo, ele era o único franzino, ele era de bom rosto, mas não. Então nós começamos a entender que o que Deus quer é mudar essa história, nada fica oculto a Ele. Por isso Jessé nem chamou a Davi para que fizesse parte da santificação, para sentar na mesa do profeta. Além do que, cuidar de ovelhas era um serviço muito pouco honrado na época. Quando você dava esse tipo de trabalho para alguém, era quase que um castigo. Não era, normalmente, se era uma família de posse, eles contratavam pessoas para cuidar das ovelhas, para que ninguém da família fosse ficar cuidando de ovelha. Não era bem visto, né? Era dado para as pessoas menos afeitas com a família. Quarto, intimidade com Deus é algo pessoal. Diga: intimidade com Deus é algo pessoal. Meu irmão, muita gente se confunde nisso. Ele está toda hora pedindo: eu vou pedir para um pastorzaço orar por mim, eu vou pedir para alguém que é cheio do Espírito Santo orar por mim, eu vou pedir. Querido, tudo isso chama-se intercessão. Mas unção, autoridade e poder, você só consegue quando você busca, quando você quer. Porque eu posso pegar de repente e encher o copo de água. Eu posso pegar água externa e encher o copo de água, vai dar certo, o copo vai ficar cheio. Mas daqui a pouco ele vai esvaziando. Quando eu sou uma fonte, como Jesus disse: aquele que beber da água que eu der, rios de água viva fluirão de dentro dele. Então ele vai fazer o que? Vai fluir. Por quê? Porque ele agora é uma fonte. Ele recebeu de Jesus e agora ele não é mais simplesmente um laguinho, ele não é mais simplesmente um depósito, uma caixa d'água. Ele é uma fonte que é inesgotável. Aquela água vai correr nele, vai seguir. Então nós precisamos entender que essa intimidade é que faz de você ter autoridade, poder para ter grandes realizações. Olha o versículo 11: disse mais Samuel a Jessé:
Acabaram-se os moços, disse ainda, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Ninguém vai sentar para comer, nem vai descansar, nem nada. Vamos ficar aqui de pé mesmo, vamos esperar. Por quê? Porque se tem 8 filhos, e eu passei por 7, e esses 7 não são, nenhum deles, os escolhidos, então peraí, provavelmente, esse 8º é o escolhido. E se alguém separou ele, se alguém deixou ele fora, então alguém vai ter que retratar, alguém vai ter que restaurar. Por quê? Porque a intimidade com Deus é algo pessoal. Não é, os irmãos dele não eram, por ser irmão dele, íntimos de Deus. Jessé não era todo íntimo de Deus por ser pai de Davi. O negócio ali era Deus com Davi. Por quê? Porque Davi estava se comportando da forma que agradava o coração de Deus. Intimidade não é algo que deva ser mostrado em público, mas é algo pessoal. A tua intimidade não é aquela que quando você chega perto dos outros e recita um monte de versículo, né? Tem gente que é boa nisso, tem uma cabeça para gravar. Você fala, então fala aí, 1 Samuel capítulo 12, ele pá, então fala aí. Mas quando você vai lá no particular e vê a vida dele, está tudo estragado. Não tem intimidade com Deus. A mesma cabeça que muitas vezes recita 200 versículos é a mesma cabeça que está lá na empresa fazendo uma porção de coisa errada. E aí você fala, como é que pode isso? Pode, irmão, o diabo conhece a Bíblia inteira. Então nós precisamos ter a visão que a nossa intimidade não é demonstrada para as pessoas. A nossa intimidade é demonstrada nós e Deus. É na tua particularidade que as pessoas vão ver a glória de Deus. Davi tinha um comportamento muito especial que mexia com o coração de Deus. É bem possível que enquanto Davi estava sozinho no meio do pasto, ele estava lá orando, ele estava cuidando das ovelhas com um carinho especial, um carinho que Deus gostaria que os reis dele cuidassem das pessoas, sabe? E Deus olhando para ele, vendo, poxa vida, ele tem todo o carinho, ele guarda as ovelhas, ele ora, ele está ali cuidando delas e tal. Então peraí, esse cara é o cara que eu gostaria que fosse o rei, que dirigisse o povo judeu, que desse a eles a condição daquele conhecimento, daquela vida. Porque os historiadores mostram que a maioria dos salmos foram escritos por quem? Davi. Se a maioria dos salmos foram escritos por Davi, então provavelmente Davi, já até nessa época, é bem provável que ele ficasse sozinho. E quem fica sozinho começa a cantarolar, não é? Quem está sozinho começa fala sozinho, canta, chama as ovelhas por nome, né? Vem Rebeca, vem Maria, vem não sei o que, vem. Já viram aqueles caras que cuidam de vaquinhas e tal? As vaquinhas todas têm nome. E ele fala, vem fulana, vem. Você fala, o que ele está falando? Daqui a pouco vem, mu. Fala, que negócio doido é esse? Você não põe nome no seu cachorro? Sim ou não? Sim. Tem uns nomes doidos aí, né? Mas tudo bem. Mas o pessoal põe, que é chamado de qualquer jeito. Então, peraí, quando nós entendemos isso, nós vemos que ele, desde lá do rebanho, desde lá, ele tinha uma característica especial que mexeu com o coração de Deus. Porém, na hora da unção, fica bem claro, né? Fica bem claro que Deus não escolhe nem por ser mais forte, nem por ser mais alto, nem por ser mais charmoso, nem por ser lutador, nem por nada dessas coisas. Ele fala aqui, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Olha o que diz, era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. O cara era legalzinho. Deus preferiu o legalzinho do que o poderoso, do que o grande guerreiro. Tanto é que você olha mais para frente, quando ele vai brigar lá, vai derrotar, né, o Golias, ele tem 3 irmãos que estão na guerra, mas ele não, ele ainda estava cuidando das ovelhas lá, porque eles tinham o quê? Estrutura, grande, guerreiro, lutador, e bababá. Então quando você olha para isso, você fala assim, Deus não está preocupado, meu irmão,
se você é o menor da casa. Deus não está preocupado se você é o mais pobre. Deus não está preocupado se você não tem aquela capacidade toda. Deus não está preocupado se você é desafinado quando canta. Deus não está preocupado se você não lembra de todos os versículos. Deus está preocupado como está o seu coração na presença dEle. Qual é a sua intimidade com Ele? Quando você está sozinho, o que é que você faz? O que é que você prefere ler? Eu adoro ler Contigo. Aquela revista lá de fofoca, Caras, também me faz muito feliz. E a Bíblia? Rapaz, eu não consigo ter tempo para isso. Também a Bíblia é tão complicada, né? A gente lê, não entende nada. E é Joaquim, e aí vai falando tanta coisa. Esaú, Saul, eu já não sei mais quem é quem. Amado, quando uma criança entra na escola nos primeiros dias, ela não sabe nada. Mas a cada dia que vai passando, alguma coisa nova vai entrando para ela. No primeiro, vamos falar semestre, o ano, é assim, conte até 10, e ela conta até 10 e fica feliz, e você até fica do lado, 8, 9, e ela diz 10, e aí todo mundo, depois de um tempo ela vai aprendendo, mais à frente, com os mesmos números, ela faz equação, ela faz regra de 3, ela faz um monte de coisa, e aí você descobre que aquele pouquinho se tornou um montão. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que exercitar. Não é porque leu uma vez que você já para. Você tem que ler e às vezes parar um pouco em cada versículo para poder identificar o que Deus está querendo falar através daquilo. E uma outra maneira muito especial, né? Quinto item: para ser o maior, você precisará do Espírito Santo. Você vai precisar do Espírito Santo se você quiser deixar de ser o menor para ser o maior. É aí que entra a diferença, porque enquanto você lê a Bíblia como um fato histórico, você não lê a revelação que a Bíblia tem. Mas quando você lê a Bíblia, depois de orar, depois de começar a buscar a manifestação do Espírito Santo, então agora não é mais uma palavra histórica, é uma palavra revelada. Agora, às vezes você vai pegar alguns versículos que eles vão falar tão profundamente com você, que você vai pensar que Jesus desceu do seu lado para enfiar o dedo no seu nariz e falar coisas para você, porque a palavra não vai ser mais algo tão história, algo tão lá longe, algo tão museu, não, vai ser para agora. É por isso que as pessoas que conhecem um pouco da Bíblia falam assim, que nunca viu nada tão atual quanto a Bíblia. Ninguém nunca viu nada tão atual. Quando o coaching vai falar, ele cita a Bíblia. Quando alguém aí que é orientador, advogado, ele cita a Bíblia. Ele fala, segundo o ano de 2018, da era de Jesus Cristo, ele cita a Bíblia. Se você começar a prestar atenção, a maior parte deles, até o médico, quando ele vê que a coisa não dá mais, ele fala, aqui é onde a medicina para, e agora só Deus mesmo. Ele cita a Bíblia. E nós muitas vezes não percebemos que sem o Espírito Santo nós vamos ser apenas históricos, nós vamos ter conhecimentos básicos, mas quando eu permitir que ele entre, as coisas vão mudar. Versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso, semblante de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Quando ele foi lá com o chifre, com azeite, ele não foi lá para levar simplesmente uma marca, porque então poderia ser, tome um vinho, faça alguma coisa. Não, o azeite naquela época, ele tinha mais do que um significado, ele tinha uma profundidade. Quando um sacerdote, quando um profeta ia ungir alguém, ele estava declarando e determinando que o Espírito Santo tinha liberdade de tomar aquela vida. Por isso todos os reis, todos os juízes, todos os sacerdotes, todos os profetas, todos os levitas eram ungidos e consagrados, porque havia ali a entrada da manifestação do Espírito Santo. É por isso que a gente sempre cita, olha, no Novo Testamento, lá quando de repente Pedro está pregando, diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. Ali o véu foi, vamos dizer, rasgado quando Jesus subiu e deixou essa liberdade, porque até então o Espírito Santo não era para todo mundo.
O Espírito Santo só vinha na vida daquelas pessoas as quais estavam destinados a alguma tarefa específica quanto às coisas de Deus. Não era para qualquer um. Então naquela hora, quando chegou ali Samuel, ele foi, viu que era Davi, que Deus estava dizendo: é esse mesmo, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, testemunhas, e desde aquele dia em diante ele ficou bonito, deixou de ser ruivo, começou a ficar forte. Isso está na sua Bíblia? Não dorme não, irmão, pelo amor de Deus, né? E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo, se apoderou de Davi. Por quê? Porque ele foi consagrado. Ele tinha a intimidade pessoal, ele tinha características de comportamentos que alegravam o coração de Deus, mas faltava, vamos dizer assim, o combustível. Ele tinha o carro todo, mas ele não podia andar porque ele não tinha combustível. Samuel foi lá para dar a ele o quê? O combustível. Por isso que você precisa do Espírito Santo, porque você pode ser um cara teólogo, pode ser um camarada que já foi para 20 igrejas, conhece todos os níveis de pastorado, de palavra, mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai ser só uma apresentação. Olha que bonito aquele carro, está em cima do pedestal, que coisa mais linda, mas sem o combustível ele não vai rodar, e aí perdeu toda a sua eficiência, a sua razão. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Para Jessé, o pai de Davi, ele era o menor. Para o pai dele, ele era o último da fila, o oitavo, e olha lá. Mas na visão de Deus, Davi viria a ser o maior. Diga, para o pai, para os irmãos, Davi era o menor, mas para Deus, Davi era o maior. Naquele momento que ele recebeu a unção, ele saiu do oitavo lugar, foi ultrapassando o sétimo, o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, passou para primeiro lugar. Ninguém percebeu, ninguém nem notou, que ele veio cortando, e ninguém olhou e percebeu que ali havia alguma coisa nova que poderia fazer a diferença. Você só vai conseguir tocar o coração de Deus se tiver intimidade com Ele, senão você não toca o coração de Deus. Quando você tem verdadeiramente intimidade com Deus, você será cheio do Espírito Santo. Se você tiver verdadeiramente intimidade com Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, e quando você é cheio do Espírito Santo, passará a fazer coisas que poucas pessoas conseguem fazer. Quando o Espírito Santo assume sua vida, você faz coisas que poucas pessoas conseguem fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo é o diferencial, é aquele que muda a tua história, porque o Espírito Santo abre a nossa visão e nos dá autoridade e poder para realizarmos coisas impossíveis. Bom, você lembra que Davi, ele era o menor, aí eu disse para você que Deus tornou ele o maior, e aí você começa a lembrar, depois que ele foi ungido, um dia vem lá, ele está andando com as ovelhinhas dele e aparece um leão. O que ele faz com o leão? Mata o leão. Depois diz que ele está andando, aparece um urso. O que ele faz com o urso? Meu irmão, que cara é esse que mata leão e urso? Ele tinha uma unção que estava na vida dele agora, que era realmente de proteção de ovelha, que era líder, que tinha uma cabeça preparada para fazer coisas maiores. Deus começou um treinamento, é por isso que eu falei que ele foi passando pelo sétimo, passou o sexto e foi andando. Ele chegou, o pai dele falou assim: vai levar um lanche lá para os seus irmãos e para o capitão da guarda, e aproveita e vê como é que está a batalha lá, como é que está a luta. Aí ele pegou lá os queijos, pegou o pão e foi lá. Quando ele chegou lá, ele viu que todo mundo estava escondido atrás das pedras, inclusive os irmãos dele, todos os machões, escondidos atrás da pedra. E aí ele falou: o que está acontecendo? Aí os soldados ali começaram a contar para ele: tem ali do outro lado um gigante, e o cara vai ali e chama para briga. E aí o Golias fazia o quê? Falava assim: olha, não é necessário que o nosso exército guerreie com o seu exército, me dá um lutador seu, um só, e eu vou até aí e luto com ele. Quem vencer ganhou a guerra, para que não haja muito morto. Na verdade, o que Golias estava fazendo? Intimidando,
estava sabendo que ele, sendo muito grande, ele teria uma facilidade de lutar com qualquer um deles. Mas agora, e eles, o que estavam fazendo? Se escondendo atrás da pedra. Mas aí Davi fala: peraí, quem é aquele incircunciso que está falando lá? Ele nem é de Deus, como é que ele fala grosso assim com o povo de Deus? E os irmãos dele, sabe o que falam para ele? Cala a boca, fica quieto, você com aquelas poucas ovelhas lá, vem aqui agora, dá uma de orgulhoso, de metido. E ele falou: mas não é justo. E aí ele pergunta: o que está acontecendo? Ele falou: olha, inclusive Saul falou que dá a filha dele para casar com o camarada que derrotar esse gigante. O que ele faz? Sou eu. A manifestação do Espírito Santo coloca você em situações de luta, de peleja, mas não da mesma forma quando é do mundo. Porque quando você é do mundo, você fala assim: já sei, eu vou preparar, eu vou fazer, eu vou isso, eu sou. Saul quis colocar nele a armadura dele, só que Saul, vamos dizer, tinha 2 metros e ele tinha lá 1,60 m. Imagina a armadura de Saul em cima dele, era um chumbo, um peso maior do que o normal. Ao invés de ajudar, atrapalhava ele. Ele falou: não. E aí ele vai pegar as pedras no seixo lá, as pedras que estavam no ribeiro, e uma funda, vamos falar claro, um estilingue, uma coisa mais simples de entender. E o pessoal não entende nada, como é que esse cara vai lutar? E aí ele conta para Saul: olha, veio o urso e eu matei o urso, veio o leão também, dei um fim nele, eu vou tentar dar um fim nele. E aí quando eu pergunto: mas você vai fazer isso? Ele falou: vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você percebe qual é a diferença? Ele não estava indo em nome de Saul, ele não estava em nome de Jessé, ele não estava em nome de Davi. Quando ele entrou no caminho para encontrar o gigante falou para ele assim: ei, por acaso eu sou algum cachorro para você vir aqui com pedra? Ficou bravo com ele, falou: hoje mesmo vou cortar sua cabeça, vou entregar para os animais. Começou a provocar. Ele falou o quê? Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Ele não deu glória para ele. Quando você é cheio do Espírito Santo, a glória pessoal morre. Você não quer mais a glória pessoal. A partir desse momento você esquece a glória pessoal para começar a manifestar a glória do Deus eterno. Você agora sabe que você foi chamado para fazer algo diferente. Você não foi chamado para vislumbrar os olhos dos outros. Você foi chamado para ser um testemunho do poder e da autoridade de Deus na terra. Agora quando você faz para que Ele seja glorificado. E aí alegra o coração de Deus. Ele fala: peraí, quem é que está mexendo comigo através do meu filho? Quem é que está mexendo com a minha autoridade através do meu filho? Por isso ele não teve medo nenhum. E quando ele lançou aquela pedra, a pedra foi diretamente na testa daquele gigante, derrubou ele. Ele não tinha espada, ele não tinha nenhuma arma, mas ele aproveitou a espada do gigante e cortou a cabeça do próprio gigante. O que o Espírito Santo quer dar a você é muito mais do que uma arma. Porque uma arma, o gigante tinha várias. O gigante tinha um pajem de armas, ele tinha uma lança que diz que era como o eixo de um tecelão, de uma máquina de tecelão. Ele diz que a espada dele era enorme, ele tinha escudo, ele tinha armadura, ele tinha tudo. Davi não tinha nada. Mas o que Davi tinha, que o gigante não tinha, era o Espírito Santo de Deus. E aí faz a diferença. O que você quer para a sua vida, santo? Se você diz que precisa de coisas grandes, eu digo para você que você não precisa. Você só precisa daquilo que tem poder, daquilo que relata o que você necessita e dá resposta a toda dificuldade. Se você entender isso, sua vida será totalmente diferente. Porque nós muitas vezes começamos a tentar defender a nossa visão. Eu lembro, um dia a Caterine falou: meu sonho era ser dentista, mas não dá, eu vou ser advogada mesmo. E a bispa levou ela para o quarto e começou a conversar com ela, e disse para ela: não, está errado. Se esse é o seu sonho, nós vamos orar por isso e isso vai acontecer. Deus vai abrir essa porta e você vai passar. Ela falou: o senhor não está entendendo, vocês não estão entendendo, eu não tenho dinheiro para pagar. Falou: mas esse não é o problema. O problema é você entender o que você é e o que você quer. Quando você entender o que você é e o que você quer, Deus pode responder. Quem é você? Filha do Deus Altíssimo? Está debaixo da palavra e da promessa de Deus? Então você sabe quem você é. O que você quer? Eu queria ser uma dentista, uma cristã dentista. Pois então você tem as duas coisas e vai ser. Ela saiu de lá assim,
essa velhinha é louca. Foi assim. Aí naquela semana eu consegui contactar a pessoa que tinha o contato com as bolsas, e ela conseguiu a bolsa de estudo de 75%. Ela está indo lá, acho que para o 3º ano. E quando a gente fala, ela dá risada. Por quê? Porque o impossível é só Deus que faz. Você faz o possível, você procura intimidade com Deus, você recebe a manifestação de Deus, você vai nesse caminho. Agora o impossível, deixa que Deus faz. Faz a sua parte, honra o teu Deus, se estabelece na presença dEle. As pessoas gostam de dizer, eu não tenho dinheiro. Quem é o dono do ouro e da prata? Por que você fala com as pessoas erradas, não fala com as pessoas que resolvem? Por que você procura sempre a pessoa? Eu falo, quando o pessoal vem ministrar a oferta, a igreja dá uma travada, fica todo mundo assim, porque infelizmente muitas pessoas ainda não acreditam em Deus, eles ainda acreditam em si mesmos. E quando eu acredito em mim mesmo, quando eu enfio a mão no bolso, deixa eu ver, eu não tenho nada, então eu não tenho nada, então eu não tenho nada, eu não tenho nada, acabou, não tenho nada, porque não está aqui. Mas quando eu acredito em Deus, eu falo, eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, eu preciso conseguir esse negócio, o Senhor sabe qual é a dificuldade, abre essa porta, libera esse caminho, porque eu sozinho não vou conseguir. Aí ele fala, agora ele me procurou, agora ele está me buscando, agora ele está cumprindo princípios. Tá, o que você está fazendo com o seu recurso? O que o Fabinho falou? Recebeu 50, tirou os 10%, R$5, deu, no dia seguinte, alguém vai lá e dá R$500 na mão dele, 10 vezes o valor. Com certeza ele falou, não vou dar o dízimo, né? Porque dá de 50 é 5, mas de 500 já muda. Não pode deixar a fonte secar. Um agricultor, bem simples a ideia, se ele parar de plantar, o que vai acontecer? Ele vai parar de colher, porque se ele não plantar, não vai. Vocês já repararam quando a gente vai? Meu irmão morando em Porto Feliz, quando eu ia, pegava Castelo Branco, tem alguns lugares lá que eu ficava olhando, e eu achava engraçado, porque de repente eles pegavam um terreno muito grande, uma área lá, não sei quantos acres, e eles dividiam em 4 partes, né? E aquilo me deixou confuso, porque uma era arriscada de assim, outra de assim. Eu olhava assim, via o desenho no chão. E um dia eu pude conversar com uma pessoa. Eu sou meio chato, irmão, onde eu posso perguntar, eu pergunto tudo. Aí eu falei, por que quem faz aquele desenho? Tem alguma razão para aquele desenho? E o cara falou, não, é só porque a gente faz o seguinte, a gente começa a arar o primeiro pedaço e põe lá a semente, e aí a gente vai para o segundo pedaço e começa a arar, prepara a terra, se precisa colocar adubo, e aí a gente vai a terceira parte e a quarta parte. Para que não haja erro, nós combinamos que a gente faz assim, 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 assim. Eu falei, então quer dizer que quando você começa a colher de uma, a outra ainda está se desenvolvendo para chegar a hora. Mas quando a gente acaba, a outra já está na hora de começar a colher, e a gente colhe. E aí quando acaba aquela, já está na hora da outra colher, porque ele falou, se toda aquela terra de uma vez só desce ao mesmo tempo, a gente não conseguiria colher tudo, parte ia estragar, parte ia passar do tempo. Então a gente faz isso por partes, separando em 4 etapas, para que sempre a gente tenha a colheita no tempo exato, sem prejudicar aquilo que nós vamos levar para vender. Se você entender isso, sua vida nunca vai ficar sem dinheiro, porque você vai saber que toda vez que você tiver que dar, você vai dar tranquilamente, sabendo que você está preparando a terra e a estrutura para receber, e vai andando, e a coisa vai virando, e aí chega lá na frente, você está colhendo. Quando nós olhamos para isso, a gente entende, peraí, esse Davi aqui, ele entendeu que ele tinha que seguir fielmente a palavra. Então quando ele chega lá e falou para ele, você vai ficar com a filha de Saul, ele falou assim, não posso, eu não tenho nada. Ele falou, não, mas o pai dela, ele pede um dote, mas eu acho que se ele falou, não, vou conversar com ele, não é justo, eu não tenho nada, como é que eu vou ser seu genro? Ele falou assim, eu vou dar um fim no Davi, vou dar um jeito nele. Olha Davi, você vai lá e mata 100 filisteus e me traz os prepúcios dele, né? Tal, corta lá, tal, não sei o que, me traz 100. Ele pensou assim, se fosse uma pessoa normal, que não tem essa intimidade com Deus, traria os 100, mas eu estou além, eu posso mais. Trouxe 200, trouxe o dobro,
Quando o sogro dele viu, pô, pensei que o cara ia morrer na obra lá no lugar, me volta aqui mais bonito que tudo. As pessoas começam a olhar para ele de uma forma diferente. Ele venceu guerras, ele estabeleceu o exército, ele fez coisas fantásticas pelo meio do caminho. E lá no fim, você vê ele sendo levantado como rei de Judá. Ele entra como rei de Judá, uma parte pequena, vamos dizer, entre 12, e depois eles levantam ele como rei de todo Israel. A promessa, ela existe. Fazê-la acontecer depende de você, porque você tem que ter intimidade com Deus, você tem que receber o Espírito Santo, e aí o menor pode se tornar o maior. Aí o menor não tem problema nenhum, ele parecia que não tinha nada, né? Mas ele foi crescendo, ao ponto de entrar numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Entrar, como dizem, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. E quando ele chegou lá, tinha lá 400 homens. Só que aqueles homens eram doentes, eram pessoas perseguidas, pessoas que não valiam a pena. Mas ele falou, é o que temos, eu vou usar a manifestação do Espírito. Ficou lá e todos eles começaram a segui-lo e obedecê-lo. E ele teve o seu primeiro exército, de pessoas que não tinham valor nenhum. Por quê? Porque a manifestação do Espírito Santo traz transformação. Traz transformação. Se você quer a manifestação, tenha intimidade e receba o Espírito Santo. O restante vai começar a acontecer naturalmente. O impossível vai mudar a tua história. Então hoje, você não vai mais se olhar como pequeno. Você vai começar a ver a estatura de Deus na sua vida. Porque apesar de você ser pequeno, grande é o Senhor que habita em você. Grande é o Senhor que trabalha em você. Sabe qual é a declaração que o próprio Deus faz? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não falou que ele era um homem segundo a força de Deus. Não falou que ele era um homem alto como Deus. Não falou, não. Mas o coração dele, os desejos dele, a posição dele era segundo o coração de Deus. Deus quer mudar a tua história hoje. Quer pegar você aí como pequeno e colocar você como grande. Mas para isso você vai ter que entender que a tua intimidade precisa ser restaurada, que você precisa receber o mover do Espírito Santo. Fica de pé, meu santo. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom.